todos. Vamos começar nosso programa Conversando com Sandra. Nessa tarde de quarta-feira. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje com a Sherliane para recebê-la, para conversar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho da pessoa dela, do trabalho dela e da vida dela, da família dela. E hoje, para começar, eu gosto de começar o Conversando com Sandra, nessa tarde de quarta-feira, dia 23, do mês 7 de 2025. Nessa tarde, com o Salmo 23. Esse salmo eu deixo para vocês que está aí do outro lado, Você que está aí precisando de uma palavra de Deus, Que a gente precisa todos os dias, Então eu vou deixar para você um trechinho aqui do Salmo 23, que fala assim pra gente. Acho que a maioria das pessoas já ouve isso sempre, em vários lugares. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas e a justiça, por amor ao seu nome. Então eu deixo esse salmo para você, Xerri. Obrigada. E para todos nós que estamos do outro lado aí, para você que está aí do outro lado, você mãe, você mulher, você esposa, você empresária, E também quero deixar para você uma motivação milionária. Não milionária em dinheiro, mas sim em sabedoria, Que diz assim, para nós todas: não mude, amadureça. Não discuta, ignore. Não diga, faça. Não chore, sorri. Não desista, tente. Então eu deixo para você e para todos nós que está aí, nos ouvindo, para você, para mim, para todas as mulheres. E hoje a gente está aqui para conversar com a Sherliane sobre a pessoa dela. Ela é filha do Nilberto, aqui do nosso estúdio, onde a gente faz essa entrevista que a gente faz toda quarta-feira. E eu quero parabenizar você, por estar aqui com a gente, falando um pouco de você. E eu sei que a gente vai conversar bastante, falar da sua pessoa, falar do seu trabalho, da sua vida, como todas as mulheres, que já vieram aqui comigo, falaram de vocês. E eu agradeço a todas as mulheres que já veio aqui, sentou aqui, conversou comigo uns 20, 30 minutos, que é a coisa importante, a gente ter amizade com as pessoas, Então eu quero deixar aqui o espaço para você, fique à vontade, pode falar um pouquinho de você, da sua família. Seja bem-vinda ao programa Conversando com Sandra. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Opa, obrigada. É uma honra estar finalmente aqui. Nem esperava, não imaginava. Isso. Porque realmente é uma honra estar no hall das mulheres que são entrevistadas por você. Obrigada. Eu sei que são mulheres que sempre têm uma história de vida, são mulheres de coragem, de força. Você escolhe a dedo quem senta na sua mesa aqui. Então, para mim é um prazer, uma honra. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. E também, saber que às vezes eu tô ali assistindo em casa e agora eu tô aqui, Isso é muito bom, gente? É a gente muito deixa esse espaço aqui para nós. Você, mulher que está do outro lado, quiser vir conversar com Sandra Silva, vem aqui, conversa comigo. Pode me ligar, pode ir na Academia Skyfit, pode se encontrar, pode deixar recado, que eu estarei sempre aqui para recebê-las, vocês que estão do outro lado. Aqui, gente, é uma conversa bem tranquila, são de falar de você, falar da sua pessoa. Você que não assistiu ainda, comece a assistir o programa que você vai ver a diferença que é. Shirley, eu queria saber de você sobre a sua pessoa. Nós estamos aqui vendo o seu trabalho. Aqui, eu gosto de bisbilhotar o Instagram da pessoa, tá, gente? Esse aqui que eu abri agora aqui é do seu trabalho ou é o seu pessoal? Então, esse é o Instagram da hospedaria Casa de Vó. Então vamos olhar lá no seu mesmo, que eu quero começar, porque ela tem 3 Instagrams, gente. Então, isso é importante. Daí é a nossa garota propaganda, da hospedaria. Esse é o Instagram pessoal. Então vamos falar do seu pessoal primeiro. Por quê? Porque a gente começa a falar da própria família. E eu gosto de bisbilhotar o Instagram das pessoas. Porque para mim começar a conhecer um pouquinho da pessoa, Então, eu tô vendo aqui que você tem
Quantos filhos? Então, eu a tenho... sua idade? Eu tenho 30... Fala, mamãe. Não tem problema. A idade é a idade. Eu tenho 37 anos, né? E tenho 3 filhos. Olha. Gerados por mim. Né? Meu filho mais velho tem 16 anos. Tenho uma filha de 13 anos, que é a Nina. A minha filha é autista. E ela também foi um fruto que me gerou muitas transformações internas. E tem minha caçulinha também de 10 anos, que é meu chaveirinho, a Agnes. Nessa foto aí eles estavam bebezinhos, né? Eu falo bebezinhos, mexendo, né? Aninhos, A gente vai descobrindo aqui o que é que tem de importante aqui, né? Então, e assim, gerados por mim, mas do coração também, né? Ajudei com muito amor criar meus sobrinhos também, né? Olha que durante um tempo moraram comigo também. A Angelina, ela tem 17 anos hoje, né? E o Raniel, de 14 anos. Que até hoje, né, onde eu vejo meus filhos, eu vejo eles comigo também, né? Porque você criou, né? Então você fez, eles fazem parte da sua família, ajudei né? muito na criação, durante muito tempo moraram comigo também, né? E agora, como a mãe deles também veio para cá, para Goiás, agora já estão com a mãe, mas assim... Ser mãe duas vezes. O tempo que eu posso, o dia que eu posso, enquanto eu posso, eu tô ali. Você tá com eles. Sequestrando eles para casa. Isso é bom. Essa é minha irmã, a Xera. Né? A Xera, ela veio aqui comigo, fez entrevista. Nós cantamos aqui, ela cantou um vozeirão. Abraço para você, então, tá? Ultimamente, o meu Instagram ele tem se misturado muito com a minha vida profissional. Porque não tem como a gente falar da gente sem colocar aspectos nossos de todas as áreas, né? Essa foto, para mim, ela é significativa, porque nessa foto eu estou em um carro que durante muito tempo foi um sonho. Porque era um carro que comportava 7 pessoas. E como eu te falei, eu tenho mais esses 2 filhos do coração, né? Tenho mais um mais velho, mas já criado, né? E eu lembro que quando eles moravam comigo e a gente aperreado num golzinho, né? E que esse gol, graças a Deus, era pau para toda a obra. Foi com ele que a gente começou a nossa história, né? Exato. Só que eles foram crescendo, aí você vai ficando cada vez mais apertado, e aí, antes a gente dá, né, tipo, eu falo assim, comendo pelas beiradas, colocava as 5 crianças lá atrás, mas aí depois vão crescendo, ficando grande, né, e mais cheinhos, e não cabia mais, e aquele meu coração apertava quando tinha que sair, porque de deixar a gente não saía mais. Exatamente. Então, eu digo assim que eu sou uma pessoa que eu não sou de ficar sonhando muito. Eu queria tanto uma coisa, tanto... Não, eu sou daquela pessoa que aceita o que a vida entrega. Mas esse carro em especial, por conta da família, eu queria muito e veio em boa hora. Veio, carro de 7 lugares. 7 lugares. Família, e aí, esposa e as crianças. Primeira vez que a gente saiu com todo mundo dentro, assim, foi um momento assim de gratidão ao Senhor mesmo. Por mais que, né, tem gente que mas tu podia ter comprado um assim, um assado. Gente, não, mas Deus mandou aquele aqui. E no tempo certo. Porque quando eu cheguei aqui, que é daí que eu gostaria de compartilhar, que eu digo, por mais que a gente se sinta a pessoa mais insignificante, todos nós temos alguma coisa para ensinar para o outro. Né? Alguma referência que a pessoa pode se espelhar como uma referência para a vida mesmo. Né? Que você consegue, né? A gente tem que pôr na cabeça que a gente consegue tudo que Deus... Você só não consegue aquilo que Deus não quer permitir para você. Você pede a Deus, talvez Deus não te dá, mas é porque não é a permissão sua naquele momento de você ter aquilo, né? Eu vejo assim. Exatamente. Tudo você busca e consegue. Tudo é um processo. Porque cada... conflito que a gente se depara, ele está ali para ensinar alguma coisa para a gente. Que até nas coisas ruins que a gente consegue ultrapassar, ensina a gente a lá na frente conquistar muitas outras coisas boas. Né? A gente consegue mesmo. E quando eu recebi o convite para vir, Sandra, eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que eu tenho? O que eu vou falar para a Sandra? O que eu vou poder passar para outras pessoas que estão ouvindo, né? Que eu sei que seus ouvintes, eles estão ali esperando algo. Alguma coisa, isso né? É verdade. Eu sempre pergunto. E depois eu comecei a fazer uma retrospectiva e foi daí que eu disse, eu acho que eu vou até dar uma olhada em umas fotos, assim, que eu acho que seria importante mostrar, porque tem muitas pessoas
que hoje se encontram na mesma situação que eu. Eu vim do norte, né? Nasci no estado do Amapá, né? Na cidade de Macapá. Manda um abraço pro pessoal do Amapá. Um beijo para todos. Muita gente vai ver. É verdade que estão assistindo. O pessoal de Rondônia também vai ver, tenho certeza. A região norte, de uma maneira geral, é uma região que, querendo ou não, é de um povo assim, que precisa lutar mais para conseguir conquistar o seu espaço, né? Na realidade, fala que é longe, né, gente? Então, Centro-oeste de Goiás. Até as informações para chegarem lá Chegar pra gente aqui já chega demora. um pouquinho. Isso é verdade. E Sandra, assim, o que eu queria te mostrar é uma foto em específico. Pode pegar aí, eu dar uma olhadinha, vai, nossa, então, você vai lá. deixa eu dar uma olhadinha bem aqui. Isso, vai lá. Acho que ele colocou aqui pra gente ver. Acho que tá pra cá? Ah, tá pra cá, né? Quando eu cheguei aqui em Anápolis, foi em 2019. Eu cheguei com R$500 no bolso, 3 crianças. Anápolis, vindo do Macapá. Vindo de Macapá. Naquela expectativa de, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa pelos meus filhos, pela minha família. Chegou lá onde nada. Eu estava, o emprego era muito escasso, a gente não tem muitas oportunidades técnicas também, de empregos técnicos. Ali você, na época, né, que eu vi, ou você se empregava numa loja para ser vendedora, né, ou você virava empreendedor, mas até empreendedor lá é muito desvalorizado, não tem muito incentivo para empreendedorismo lá. E essa foto, para mim, é muito significativa. É marcante. É muito. Né? As crianças dela, né? Os meninos estavam pequenos ainda, né? Mas o que é importante enfatizar é isso aqui, olha. Isso aqui é um colchão inflável. Que você colocou que no foi chão o que eu para trouxe. 3 pessoas. E ele estava furado. Então, o que acontecia? Eu mesma não tinha onde dormir. Eu coloquei 2 edredons em cima do chão e ali eu dormia. Uma casa? Então, aqui eu já vim direto para dividir aluguel. Isso. Então, o que acontecia? Eu colocava 2 edredons para mim no travesseiro, ali eu dormia, né, com meu esposo. E como só tinha um colchão inflável, que a gente passava a madrugada inteira enchendo, porque às vezes a gente acordava e estava vazio, eles lá no chão. E mexia com eles dormindo e ficava enchendo. E a gente passou assim por uns 2 ou 3 meses, se eu não estou enganada. Até conseguir estabilizar na cidade. E daí fomos para Aparecida de Goiânia. Isso em 2019. Isso foi dentro de Anápolis. Isso em Anápolis. Aí tentamos alguma coisa aqui, como na época o que o meu esposo fazia era Uber, né? Ele estava iniciando ainda, não conhecia direito. Fomos visitar uma amiga em Aparecida e ele achou que lá era melhor para fazer Uber. Fomos para lá. Isso em 2019. Corta para 2021, pós-pandemia, tá? E aí eu vou te mostrar aqui essa foto. Por quê? Em 2021, eu estava assim numa situação de endividamento muito grande. Voltei para Anápolis, né? Sem perspectiva nenhuma de emprego, salário. Naquele esposo início, no Uber ainda? Então, esse aqui já é meu esposo, né? Que fazia Uber. Ele só que nessa época, como já era pós-pandemia, os ônibus começaram a funcionar. Então, você imagina, para uma pessoa que faz Uber, na época da pandemia, até que ainda dava para tirar alguma coisa, né? Na pós-pandemia, os ônibus começaram a funcionar, aí as pessoas já andavam de moto, aí já tinha mais mobilidade no próprio carro também, exato. Então, começou a ficar muito escasso. Aí, Sandra, o que acontece? Chegou um período que, numa conta de 100 e poucos reais de energia, nunca na minha vida tinha acontecido o rapaz da Equatorial para na frente da minha casa. Enel, né? Enel, na época. Para na frente da minha casa. E ele teve a compaixão de bater no portão. Ele perguntou: moça, me diz uma coisa, eu vi essa conta de energia, eu vim para cortar. Mas eu vi que é um valor tão baixo. Você não tem aí para pagar logo? Porque eu evito estar cortando. Você que você tem criança em casa e estava, como eu falei, minha filha é autista, meus filhos tudo pequeno. Mas eu sei que às vezes a pessoa pode ter esquecido de pagar e tal. E eu não tinha, Sandra, eu não tinha. E 120 e poucos não reais. Tinha. E eu lembrei que tinha um empréstimo bancário no limite, essas coisas assim. E eu disse para ele: não, mas não se preocupe, eu vou dar um jeito. E eu, na verdade, fui por aí, paguei, mostrei para ele: não, tudo bem. Eu sabia que às vezes a pessoa esquece e tal. Quando eu entrei para dentro de casa, eu me senti tão derrotada,
derrotada, porque nem lá no norte, que eu te falei que é muito difícil, a gente nunca aconteceu de cortarem minha energia, de eu não ter para pagar, não por esquecimento. Só que meu esposo, ele estava em Goiânia, fazendo Uber, porque lá, eu te falei, né, dava mais tentando. Então, o que ele fazia? Ele passava o final de semana para lá e vinha para casa. E foi exatamente numa sexta-feira. E eu fiquei tão indignada com aquilo, tão indignada, sabe? Com a e criança aí eu comecei em casa, com as crianças pequenas. Tudo. E aí eu comecei a ficar procurando coisas. Gente, o que eu posso fazer? Sabe aquele desespero de você, meu Deus, o que eu posso fazer? Eu tô com as crianças, não posso sair também para trabalhar, porque é muito pequena, eu não conhecia ninguém para ficar com os meus filhos. Não tinha auxílio nenhum, né, do governo, que hoje tem um monte de auxílio. Nunca recebi auxílio, né? de governo, nunca recebi Bolsa Família, nada. Sempre foi me virando mesmo. Nunca fui aquela mãe de deixar filho em casa de avós ou de assim para alguém criar. Né? E também tive comigo assim de uma vez a minha mãe falou assim, olha, minha filha, você tem que começar a se policiar, se às vezes não é orgulho. Eu disse, mãe, não é que eu não peço ajuda por orgulho, é porque eu penso que eu estou enviando uma mensagem assim, o dia que eu pedir ajuda é porque realmente eu estou precisando. Mas enquanto eu tiver um meio, alguma coisa para fazer pelos meus próprios meios, assim, sem ter que ocupar os outros, preocupar outras pessoas, eu vou fazer. E eu sempre fui assim. E aí, nesse desespero, eu comecei a olhar em volta. Meu Deus, o que... Aí, eu sempre falo assim, olha, a nossa casa, a organização, é sempre o reflexo de como a gente se sente por dentro. Então, o que a minha casa refletia? Caos. Era muita coisa entulhada. Eu dizia assim, olha, pobre não tem nada, mas quando vai fazer uma mudança, e realmente a gente, às vezes, não tem nada, mas de cacareco que a gente acumula. Às vezes, isso é verdade, eu também tenho essa mania de juntar. Até pelo medo da escassez, quem já passou a escassez, às vezes, quando a gente consegue, a gente quer guardar aquilo com medo, vai que eu precise lá na frente, né? Então, isso começou a me abrir, assim, eu disse, não, eu estava tão angustiada que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. E eu não conseguia mudar, assim, questão financeira, de trabalho. Eu disse, eu vou mudar alguma coisa na minha casa. E eu comecei a ver que, por exemplo, eu não estava mais com meus sobrinhos em casa. Eles ficaram indo e voltando. Então, nesse período, não estava. E tinha um beliche sobrando. Né? Eu não precisava de um quarto com 4... montado, né? Isso. E não tinha... E tinha beliche sobrando e tal. O que eu fiz? Comecei a postar no Marketplace, no Facebook. O desapego. Exato. Não tinha a menor noção que as pessoas faziam isso. Eu me lembrava que tem para aquele outro roxinho, aplicativo e tal, mas no Facebook, eu fui começando a futricar ali. Vi que tinha aquela casinha lá, o Marketplace. Eu fiquei, gente, mas tá tão entulhado. Ó, pra você ver, eu tava precisando de dinheiro, mas naquele momento a minha intenção era mudar alguma coisa. E essas beliches veio para mudar. Aí bati foto dos beliches. Não demorou muito, assim. Também eu divulguei ele por R$300. Era madeira maciça, aquele beliche bom. Madeira boa, que hoje não existe mais, então, né? Aí tem aquela coisa que a pessoa chora também para baixar o preço. Acabei vendendo ele por uns R$270. Mas num dia eu não tinha conta, eu não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. No outro dia eu estava com R$270 no bolso, de algo que eu tirei de dentro de casa. Sem precisar de mexer com ninguém. Nada, não falei para ninguém. Acredito que até hoje minha família nem sabia. E aí só que eu não tirei o anúncio porque eu não sabia como mexer com aquilo. Deixei lá, pensei, vendi, tá bom. Nisso continuaram mandando mensagem, mas você ainda tem beliche, mas assim, mais de 20 mensagens querendo aquele beliche. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, poxa, mas se eu tivesse mais beliche, eu vendia. Já estava ganhando dinheiro. Aí eu fiquei, não, mas se eles procuraram o beliche no Marketplace, isso quer dizer que outras pessoas devem estar vendendo beliche também. E comecei a procurar no Marketplace. E achei um lugar lá em Goiânia que estava vendendo 2 beliches por R$400. Olha a minha cabeça. Se eu vendi um por 270, eu pego, se eu tiver R$400, aí eu tenho que ter pelo menos 500. Eu pensava, vou ter pelo menos 500, porque 100 eu boto de combustível. Não, era 700 que eu tinha que ter, porque eu botava 100 de combustível, eu alugo uma carretinha, olha só. Aí vou lá, pego, quando ainda sobra um dinheiro para lanchar e tal, vejo mais se ainda tem alguma coisa para comprar, e assim eu fiz.
Emprestei do limite bancário, lembra que ele falou? Eu não tinha dinheiro, gente, é por isso que eu falo, a gente tem que dar muita importância aos pequenos começos. Não ficar pensando, quando eu tiver aquele valor, vou fazer um empréstimo grande, né? Ou então vou abrir uma loja. Não, gente, com o que você tem, você pode te tirar daquela situação de comodismo, sabe? E fazer alguma coisa. Às vezes você já até pensou, nossa, aí depois bate aquela vergonha também. Mas como é que eu vou fazer só isso aqui? Não, nem vai dar, ninguém vai querer. Gente, não se subestime. Todos nós temos algo. Serve. Exato. Aí o que eu fiz? Fui lá, falei com meu esposo. Ó, pra você ver, tudo começou por conta de um engate. Quando ele vinha mudar de Goiânia para cá, ele estava procurando um caminhão de mudança. O caminhão, cobraram R$400, mas a gente está tão liso que não tinha nem os 400. Aí eu me lembrei que lá em Aparecida, uma vez eu fui comprar um fogão em Novos Usados e o homem foi entregar com uma carretinha. Nunca tinha visto frete com carretinha, transporte de carretinha. Na minha cidade era só caminhão. Né? Não tem, caminhão. Né? Não existe carretinha lá. Se existe alguém que vai para o interior, alguma coisa assim. Para levar um barco, não, coisa, né? Não profissionalmente. E aí eu falei para ele, eu disse, olha, eu acho que as coisas cabem numa carretinha. Por que com esse valor tu coloca o engate no carro, aluga a carretinha, traz as coisas, mesmo que tenha que devolver, mas pelo menos a gente já fica com engate, que engate não era barato, era uns... Para a grana que a gente tinha, na época era uns R$300, vamos dizer assim. Isso. E dava. Aí eu disse, a vantagem é que tu ainda fica com engate no carro. Vai que um dia a gente precisa. Olha lá atrás eu falei isso, vai que um dia a gente precisa. E assim ele fez, colocou o engate e em vez de pagar os R$400 para a mudança e ficar depois a ver navio, ele deixou o engate lá. E aí, quando foi mais para frente, vamos lá em Goiânia, vamos alugar a carretinha, já tinha o engate. Porque imagina se a gente ainda tivesse que investir com o engate. Então. Aí colocamos engate. Certa, né? Então, com esses R$700, nós compramos os beliches, ainda compramos mais alguns fogões, assim, bem baratinho, que precisava de muitas reformas, mas como estava baratinho, vamos levar. Sim, vamos levar. Aqui. E esse daí é a carretinha. Aí o que aconteceu? A gente saiu vendendo esses beliches, mas toda vez que era para entregar, tinha que alugar uma carretinha, tinha que alugar. E dali começou a brotar no meu coração, poxa vida, eu queria tanto uma carretinha. Que é essa carretinha. Eu queria tanto uma carretinha. Esse daqui já é o do Instagram, do WhatsApp. Tá usando, eu queria tanto uma carretinha e eu olhava, era só 6 mil, 5 mil, 5 e pouco. Eu falei, meu Deus, nunca que eu vou conseguir uma carretinha. E aí, mais uma vez, Marketplace, que é eu digo assim, é o meu padrinho mágico. É mágico. Eu vi isso aqui lá em Brasília. E comecei a fazer aquele meu cálculo doido de novo. Eu disse, cara, se eu tivesse... R$3.000, eu colocaria o combustível no carro, ia lá, comprava a carretinha, e as pessoas querendo beliche. Trazia alguma coisa, trazia os beliches. E achei um local que vendia beliche novo lá, comprava os beliches novos, trazia para cá, ainda ia ter estoque de beliche em casa. Aí peguei, lá no início, aquele valor, assim, eu era muito endividada. Mas eu tinha tanta vontade de ter a carretinha que eu segurei, eu disse, quer saber, eu vou comprar essa carretinha com esse dinheiro, porque eu comprando a carretinha, eu consigo depois para pagar o resto das contas. E assim eu fiz. Peguei dos móveis que eu tinha vendido, todos aqueles móveis de casa. Tinha uma cama do meu esposo que ele falou assim, tu tem certeza que dá para vender? Não, eu vou colocar lá na frente para doar. Eu falei, mas se tu vai doar é porque ainda dá para usar. Vamos botar por R$100 que seja. Você já paga o combustível. Olha, ele publicou, era 7 da noite, 8h30, a cama estava saindo para ser vendida. E a gente ficou, meu Deus do céu, não acredito. Compramos a carretinha, graças a Deus, voltamos com ela cheia de beliche, né? Para vender no Marketplace, lógico. Marketplace, é marca e é marca. E aí, por que eu queria contar essa história? Porque a gente começa a falar, olha, conseguiu isso, começou com um pouquinho e foi conseguindo. Mas a vida, no empreendedorismo, ela é feita de altos e baixos. Então, não pense que você está crescendo e aí... Você teve aonde você pegou, né? Você clicou em algum lugar e saiu. Tem uma hora que também, essa montanha, ela vem para baixo. E aí que muita gente desiste, que acha que não vai mais dar certo, eu tentei ali, mas não vou tentar outra coisa, eu vou deixar assim mesmo, nada acontece. Não, a gente tem que perseverar. Porque o que aconteceu? Quando eu trouxe os beliches, fechou uma clínica de reabilitação. E o preço que eu vendia num beliche, eles estavam para se desfazer dos beliches, assim, vendiam o beliche já com colchão e tudo, ainda entregavam pelo mesmo preço que eu estava vendendo só um beliche, só que era novo, mas mesmo assim, o que aconteceu? Ninguém mais chamava no Marketplace, ninguém mais ligava, ninguém mais... Por quê? Porque os beliches estavam sendo vendidos pelo mesmo preço com colchão.
E eram você usados. E eu não tinha, não dava para concorrer. E foi nessa hora que eu me deprimi. Eu falei, meu Deus do céu, se eu tivesse pegado esse valor, que eu comprei carretinha, e fui comprar beliche, se eu tivesse pelo menos pagado minhas contas, mas nem isso, não paguei minhas contas, estou com o material aí embaixo preso, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Nisso, meu esposo sempre fazendo Uber, né? A gente vendia um móvel ou outro, exato, tudo. Vendia um móvel ou outro, mas não dava ainda para manter a casa, até porque, como eu falei, eu guardei o valor para comprar, né, as outras coisas. Enquanto isso, ele foi fazendo Uber. Chegou um período que... E aí, pronto, ficou o material e a carretinha parada lá. E aí, eu estou contando essa história para vocês porque, às vezes, a gente tem uma ideia de uma coisa e, às vezes, aquela coisa não deu certo, mas ela veio para te trazer uma nova ideia a partir dali, e é ali que vão abrir os seus caminhos. Abre a porta e você não vê que ela foi aberta. O que aconteceu? O meu esposo, ele saía às 5 da manhã e voltava, às vezes, 9 da noite. Vinha, almoçava, dava um soninho, 2 horas, ia de novo, voltava 9 da noite. E, às vezes, ele fazia 90, 110 reais, sabe? Isso era uma coisa castigada. E a cobrança, ele se cobrava demais. Nesse dia em específico, ele saiu, eram umas 6 da manhã, 5h30, 6 horas, e voltou 9 da manhã. Quando ele voltou 9 da manhã, ele falou assim, amor, eu voltei, porque eu perco menos dinheiro se eu estiver aqui em casa, parado, esperando chamarem, do que se eu estiver rodando por aí, porque, além de ninguém está chamando, ainda vou perder o combustível. E o desgaste do carro Quando também, ele me ligou e falou isso, me bateu. Sabe aquela sensação de novo desesperadora? Eu falei, sim. Quando o homem fala uma coisa dessa, parece que dói mais, né? Nossa, e ele falou, olha, eu rodei de 5h30 até, e estava dando 9h30, 10 horas, ele disse assim, e eu fiz R$30. R$30. Eu vou parar, porque senão esses R$30 eu boto em combustível e acabou. Aí não fez. Ele disse, pelo menos com 30 ainda compra comida, vamos dizer assim. E me bateu de novo aquele desespero. E, né, eu estou mostrando essa visão aí, porque aqui foi em outro momento, não foi nesse mesmo dia, né? Aí ele lavando a carretinha para a gente fazer as entregas, mas depois essa carretinha ficou na lateral esquerda ali, totalmente parada, pegando sol e chuva. E quando ele me ligou, eu olhei da minha janela, olhei lá para baixo e falei assim, Senhor, e agora? Eu pensei que eu tinha tido uma iluminação vindo de ti, porque quando eu disse o que eu vou fazer, tu foi me mostrando. E as coisas foram acontecendo. Consegui a carretinha que eu tanto queria, com o material. Mas agora eu estou olhando aqui para baixo e essa carretinha está pegando sol e chuva. O meu material está todo parado, pegando sol e chuva. O meu material está lá embaixo, novinho, e não tem nenhuma saída. Eu disse, Senhor, eu não acredito, porque se eu tivesse pegado aquele valor, eu tinha pelo menos pagado as minhas contas, e agora nem isso eu tenho. Quando eu falei nem isso eu tenho, eu me lembrei do dia que, mais uma vez, eu comprei o fogão e o homem foi entregar de carretinha. Eu falei assim, não, mas espera lá. O pessoal não está vindo aqui, mas eu comprei uma carretinha. Ah, não, pera lá. E comecei a pensar, não, se aquele homem levou o fogão numa carretinha, deve ter outras pessoas que estão precisando transportar móveis pequenos também e que, em vez de chamar o caminhão, pode chamar uma carretinha, que é muito mais barato, né? O que vai puxar é um carro, então gasta menos combustível. Quer saber? Enquanto meu esposo estava vindo, eu publiquei na OLX, eu botei assim, faz-se fretes e pequenas mudanças. Valor, eu não tinha a menor noção de preço. Eu só sabia que uma corrida de Uber, sei lá, de casa lá para o centro, às vezes meu esposo tirava R$6, R$7. Eu falei, como o valor que eu paguei para o homem levar o fogão para mim foi R$40, eu botei assim, valor R$40. Olha, eu não tinha noção. Você não sabia nem qual é a metragem, onde o bairro. Mas botei R$40, porque, pensa, em qualquer lugar que fosse, eu pensei assim, ó, qualquer lugar que eu tiver daqui para qualquer outro bairro, de Uber, no máximo que vai dar é uns R$50, eu vou botar 40 para chamar a atenção do pessoal. E coloquei lá e deixei. Mas, Sandra, eu te falo como Deus que está no céu. No momento em que eu publiquei, eu simplesmente esqueci que eu tinha publicado. Esqueci. Nisso, meu esposo chega, deita na cama, suspira assim e... Porque ele, para dizer, estou derrotado, desabar, né? É difícil. E ficou lá e ficou calado. Amor, eu disse, não te preocupa, isso acontece. Amanhã, né, um outro dia, a gente vai... Vamos ver o que vai fazer. Alguma coisa vai acontecer, né? Se continua, final de semana está chegando, você pode ir para Goiânia também, que às vezes lá dava mais e tal. Quando ele deitou, que ele baixou assim, o telefone dele tocou. Aí o homem falou assim, alô? É o seguinte, eu estou precisando levar acho que era um sofá
daqui do Boa Vista pro centro. Eu vi o seu anúncio lá, é o senhor que faz frete? Aí ele meio atordoado, ele, como é que é? Você quer levar o quê? É o meu sofá lá pro centro. Você é o cara que faz frete, é o homem que publicou, o homem do frete, né? Aí ele disse, eu sou o cara que faz frete? Aí ele virou assim pra mim, ele falou assim, eu faço frete? Aí eu falei, tu faz frete. Porque eu não tinha falado pra ele que eu tinha anunciado. Eu disse, sim, tu faz. Ele disse, eu faço frete. Ele virou pra mim, tu faz frete, sim. Teu frete, o teu valor é R$40. Fala pra ele. Eu disse, não, eu faço, sim. Mas olha, o meu valor é R$40. Achando que era muito. Porque do Boa Vista pro centro, daria assim uns R$12, né? No Uber. Né? Ele falou, não, mas o meu valor é R$40. Não, fechou na hora, vamos lá e tal. Ele falou, meu Deus, a mulher, como assim eu faço frete? Desligou, né? Pediu o endereço e tal. Aí eu disse, amor, eu publiquei. Porque... Aí eu lembrei, contei a história pra ele e tal. Ele disse, mas e agora? Eu disse, agora te vira. Aí ele disse, mas tu sabe que tem que amarrar esse negócio. Eu disse, olha, vai no caminho, passa no ferragista, compra as cordas. Ele disse assim, não, tá bom, deixa comigo. Só pegou e foi. Olha, do caminho que ele estava de casa para o local, ele foi procurando no YouTube. Por isso, olha, lutem com as armas que você tem. No YouTube, como que se faz nós com a corda, como que amarra, como que nada, ele não tinha a menor noção como que se faz nós e tal. E pegou aquele frete e voltou feliz da vida com R$40. Olha, isso numa sexta, no sábado, R$40. Quando foi no domingo, eu tinha um exame de ordem para fazer e fui. Mas tudo bem, ficou naquilo, ficamos, olha, pode ser, né, um potencial. Agora, será que a gente vai fazer frete e tal? Beleza. E fui fazer meu exame. Meu exame é a tarde toda e tal. Quando deu umas 5h30, que eu mandei mensagem para ele me buscar, ele veio já com o carro, com a carretinha para me buscar. Quando eu olhei a carretinha vindo, ele disse, bora, entra. Eu disse, mas o que foi? Ele disse, tu nem sabe. Bora que eu já tô atrasada. Eu falei, atrasado. Ele disse, nossa, eu já fiz não sei quantas mudanças, não sei quantos fretes, não sei o que. E eu já tô atrasado para mais um, porque depois desse ainda tem mais 2. Eu falei, o quê? Tá vendo? E eu fiquei impactada, porque eu imaginei, se eu vou falando, ele vai fazer. Não, ele já encabeçou, tomou aquilo para ele. Sandra, do dia que meu marido fez esse frete de R$40, nunca mais na vida ele fez Uber. Nunca mais ele foi Uber. Só carretinha. E aí, eu lembro que a gente fechou do sábado para domingo com R$380. E para muita gente pode parecer, nossa, 300, mas gente... Para quem não tinha nada... que a gente ficou, meu Deus do céu, 300, Senhor da glória. E ali ele começou. E aí eu, lógico, né, porque precisava de ajudante, mas se tivesse ajudante teria que pagar mais, já seria menor para a gente. A gente não tinha muito uma noção de valores, ali já foi se readequando, olha, quando é mudança, quando é só um móvel, dependendo peça, da distância também e tal. E eu já fui botando a bota, a calça, ia com ele e carregava mesmo, assim, junto com ele, fazia a mudança do pessoal e serviço braçal mesmo, né? Uhum. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo começou a parar a questão da carretinha, não tinha mais frete, eu comecei a voltar a ficar triste de novo. E sabe que eu lembrei, Sandra, que com aqueles R$700 que eu comprei, os beliches, eu tinha comprado 2 fogões que quem olhava, meu Deus, que coisa horrível, não dava nada. E eu sempre falava pro meu marido, poxa, será que se a gente ajeitasse não dava? Não dava. Uma vez ele saiu para fazer um frete, nesses uns que a baré estava baixa, e eu fiquei muito agoniada, que a gente estava com um aluguel assim, bem em cima para pagar. E eu olhei para aqueles fogões ali, eu disse, quer saber? Eu mesma peguei o fogão, desmontei ele todinho, comecei a lavar, esfregar o que saiu de crosta, de gordura, de coisa horrível dali. E aí, quando ele chegou, que ele viu, eu disse, meu Deus, amor, onde tu comprou esse fogão que eu comprei? Eu disse, comprei meses atrás lá em Goiânia. Não acredito que é o mesmo. É o mesmo. Eu disse, só falta tu desentupir. Ele foi lá, desentupiu, e eu publiquei. Sandra, o fogão, eu publiquei ele de tarde. Quando deu de tardinha, ele já estava sendo vendido. E ele se animou e começou a lavar os outros, começou a limpar os outros. Publicamos o outro de noite. Quando foi de manhã, ele já estava vendido. E assim a gente foi fazendo, e foi vendendo, e foi lavando, e foi comprando, e foi vendendo, e já procurando em outros lugares. Então, aquilo que parecia que era... Eu vou falar lixo para outras pessoas. Não quero, vendia baratinho. Porque o povo acha que é só jogar fora. E era só sujeira, Sandra, porque quando a gente limpava, a gente cuidava, sabe? Passava um spray, lixava, passava um spray, uma tinta, ficava novinho. E a gente vendia como preço de reuso, lógico. Né? E aí o que aconteceu? A gente... Com isso que começou a vender, em casa não comportava mais os móveis, porque a gente botava nos quartos ou botava na cozinha, não dava mais. E aí foi que a gente alugou um ponto. Olha, esse daí foi a nossa primeira loja. Olha.
Essa daqui foi lá no centro. Você tem a loja lá no centro? Então, aí que eu queria chegar. Ó, aí montamos a loja. Porque até então a gente tinha muita vergonha de falar que tinha loja. As pessoas perguntavam, vocês têm loja de pregão? Porque quem faz frete, geralmente, consegue esse material para revender. Quando alguém precisava, que vinha de fora, precisava de produtos mais baratos, a gente oferecia. Vocês têm loja? A gente não falava que a gente tinha, porque a gente não via como loja. Não, a gente não tem loja. Mas a gente compra, né? Mas móveis usados. Isso, compra de móveis usados, reforma, né? E depois revende, né? Faz as reformas devidas. A gente não revende do jeito que a gente pega, sempre melhora o produto, né? Entrega. Então a gente não via como loja, porque a gente fazia frete até então. Porém, quando a gente resolveu montar a loja, foi quando a gente começou a verbalizar a loja. Então, quando as pessoas vinham fazer o frete, você precisa, ó. Aí fizemos aí já tivemos o nome, esse aqui, ó, A de Adice, que é o nome do meu esposo, C de Shirley, que é o meu, E de Eduardo, meu filho, Nina e Agnes. Então ficou a cena, exatamente. Isso aqui foi minha irmã lá de Macapá que fez pra gente, maluca. Disse, olha, eu vou botar mais profissional, para quando vocês fizerem o anúncio de vocês, já deixar todo mundo saber que tem um nome, ó. Põe que fretes, montagens e pregão. E a faixinha lá em cima é a casinha. É a casinha, mostrando que coisas de móveis para casa, né? E aqui o transporte. E continuamos fazendo frete. Só que o que aconteceu? Lembra que eu te falei sempre da montanha-russa? Por que foi importante essa loja? Para a gente entender que a gente tinha um negócio já, que a gente já tinha uma loja. A gente não tinha, a gente estava fazendo já, né, um trabalho mas não tinha essa noção. E às vezes você em casa faz um bolo, vende para o seu parente. Tem um aniversário de alguma prima, você que faz. E você diz, não, eu só faço um bolo ali, mas eu não... Gente, você tem uma fábrica, né? Você tem uma fabricação de bolos ali. Você faz o seu... a sua costura, né? Ah, não, eu não tenho um ateliê. Você tem, você faz. Então, você tem que verbalizar, você tem que ter essa virada de chave e começar a se profissionalizar. Só que o que aconteceu, Sandra? Nessa loja aqui, era uma rua muito parada, muito. Passava muito carro, mas transeunte não. O pessoal a pé não parava. Era no centro aqui? No centro, lá naquela Rua do Feijão. E o que acontecia? Aí começou. A gente vendia muito online, mas fisicamente não. Então, a loja online era começou... tipo um depósito. A gente começou a tirar em vez de agregar, de ganhar mais, tanto na loja física quanto online, começamos a tirar da loja online para pagar a loja física. O que aconteceu? Fechamos, porque não tinha mais condições de manter. E lembra... o aluguel sobe muito. Sempre pagando aluguel, água, energia, IPTU. Fica caro, então, lembra da gangorra que eu falei? Mas, gente, a persistência... é a alma, é a chave. Eu digo assim, tudo que você se propuser a fazer, se você for pensar, gente, o que pode dar errado, você vai ter inúmeras situações que vão poder dar errado. Então, quando você tiver, será que eu faço, não faço, e ficar naquele será por conta das coisas que podem dar errado, você pode ter certeza que nada vai acontecer, vai ficar tudo ali submergindo. Mas a hora que você decidir, não quer saber, eu vou fazer, dei para rir ou para chorar, a gente vai encarar. A Bíblia fala que todas as coisas procedem para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, a hora que você decidir... Coloca Deus, né, na frente. Todas as coisas. Tem gente que fala assim, o universo conspira. Então, dependendo do que você acredita, eu acredito muito que é Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, mas ele precisa de uma decisão. Porque não tem aquela história que o morno até Deus vomita, né? Nem quente. Então, ou você decide, ou você não faz... ou você vai lá, encara e faz de uma vez. Se decida. Porque a partir do momento que você decidir, até aquelas coisas que você achava que poderia dar errada, passa a dar certo, porque Deus transforma a maldição em bênção. Então, aquilo começa a conspirar para o seu bem. E aí, o que aconteceu? Fechamos a loja, tá? E aí... sabe o que é isso, Sandra? Nem imagina, né? Isso aqui é de volta para minha casa, eu vou falar assim. Lá de onde a gente saiu, lá dos quartinhos, eu olhei para baixo e disse, cara, essa garagem aqui é até maior do que a loja que a gente estava fazendo de depósito. O valor que eu pagava em aluguel, eu fiz uma cobertura. Com o meu esposo, lógico, né? Ele foi lá contratou o pessoal e fizemos a cobertura. Então, aqui tudo era aberto. Lembra que a gente viu lá de cima, estava tudo aberto, mandamos cobrir. Eu disse, olha, em 3 meses de aluguel, eu tiro o valor da cobertura. De 3 meses para frente, a gente já se pagou.
E olha, aqui a gente reformando lá, a partir da garagem. Gente, não esperem ter uma loja física. Comece com o que você tem. Como olha, você tem, voltamos para a nossa garagem. Aí é a sua garagem. Isso aqui já é a garagem de casa, olha como ficou. E aí começamos os móveis tudo para lá. Tudo para lá. Colocamos lá. E tá hoje ainda lá. Hoje não, mas como eu falo, tudo é um processo. Vambora, então, até então a gente achou que estava andando para trás, mas olha, a gente economizou com aluguel, com água. Então, eu falo assim, qual foi a parte boa daquele momento? Foi a gente ter essa virada de chave, de entender que a gente precisava daquilo, daquela visão, para saber que a gente já tinha uma loja física. E aqui dentro de casa, e comecei a colocar, e botamos assim, uma faixa lá, colocamos no Google Maps, colocamos faixas lá no canto para ir sinalizando, porque a nossa rua é mais para baixo, para sinalizar onde que era. E aí, olha, isso aqui, aí já botamos lá para a varanda, lá para cima. Aqui já é meu marido que já começamos a reformar sofá, que até então a gente não reformava sofá, só higienizava, que ele já começou a reformar. E a coisa foi crescendo. Esse daqui, olha, a nossa carretinha ainda. Esse aí é o nosso Instagram. A cena Fretes Imóveis, olha. E aí começamos a profissionalizar as nossas publicações, né? Já fomos estudar também, porque a gente não sabia nada. Eu falo assim, éramos analfabetos digitais, né? E a gente começou a ver a questão de inteligências, do que tem muitos aplicativos que hoje ajudam muito o empreendedor, aplicativos gratuitos. Esse daí, por exemplo, o cenário dele atrás era aquela calçada que você estava vendo, e dali, mas como o produto é bom, trabalhou ali no já botou isso aí. Isso aqui muito esdrúxulo, como a gente fala, mas já era um começo, já chamava atenção. A gente já conseguiu. Mas aí, olha o que eu falo. Lembra dos altos e baixos? Estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Começou o período de chuva, olha o que aconteceu? Molhou. Começou a molhar. E isso é muito bom. Isso aqui, para mim, naquele momento, a gente ficou, meu Deus, e agora? E desespero. Mas tudo que Deus faz é assim, olha, você tem um tempo para tudo. Quando estava indo tudo bem, ficou tudo bem, aquilo deu um gás pra gente. E era o momento da gente estar ali realmente. Mas quando Deus diz, olha, agora já chega, você tem que ir para outro lugar. Quando a gente está num lugar que acha que está bom porque não está pagando aluguel e está vindo a renda, a gente se acomoda. Exatamente, se acomoda. E Deus tinha visto que a gente já estava se acomodando. Eu tenho certeza disso, porque eu sou esse tipo de pessoa que eu preciso de uma coisa para me impulsionar. Eu sou aquela pessoa que trabalha muito melhor sob pressão. Infelizmente, não deveria. Mas assim que eu tenho trabalhado muito isso, principalmente em relação à procrastinação, né? E aí começou nessa fase, ó. E aí o que aconteceu? Isso aqui é meu esposo, depois de um dia muito exaustivo de trabalho, brincando com... E aí, ó, que conseguimos um galpão. E olha aqui, e um galpão. E só que aí a gente já tinha vendido muitas coisas que já estava pronto para venda e estava com muito material de reforma. E a gente sempre deixando, entulhando as reformas, deixando para lá, porque é muito mais fácil vender o que já está. Né? E teve uma hora que foi tanta coisa que eu digo que aquela chuva precisava para a gente começar a olhar de volta para as reformas. E quem olha assim, olha como que está o galpão cheio de coisa. E quem olha diz assim, nossa, quanta tralha. É bom saber que você faz esse tipo mas, de... Mas pra gente... O desapego em casa, ó, quem tiver desapego aí, que quiser trazer para ela, a gente vai deixar no rodapé. A gente tanto compra, quanto também reforma para a própria pessoa ou reforma para revender. Que benção, né? E saber que quando você for comprar um material de reuso, não vai ser que você pegou da casa de alguém que vai estar com mau cheiro. Não, a gente higieniza tudo. Compramos o material, né? Para limpeza, tudo. Os próprios colchões a gente higieniza antes de entregar para a pessoa, sabe? Só ligar, vocês buscam em casa. Até a pessoa quiser doar, gente, também você pega, né? Nossa, no início recebemos muita doação. Se tiver uma doação aí muito não joga na rua, não. Olha, e quem olha assim de fora diz, gente, quanta tralha. Mas se você vê quanto que fica lindo depois de pronto. Cada um tem seu detalhe, tudo, né? Tudo. Olha, eu me interessei naquela penteadeira lá, branca. Tem ela ainda? Sai muita cômoda. Cômoda de madeira, a gente vai lá, lixa tudo, refaz e verniza e fica a coisa mais linda. E olha, esse daí já é o nosso galpão agora. Eu vi lá. Aí mudamos também, esse daqui já é uma logo mais profissional, né? Esse já foi com um design mesmo, que é o Celso, um amigo nosso que fez. Isso. E aí, olha,
As e aí a gente vai começando. Tem coisas rústicas, né? Muito sim. rústicas. Olha esse sofá aí, que legal. Ele vira uma mesa, é um banco, né? Que você e tem um outro lado, ele fica com o sofá dos dois mesa? lados e mais a mesa, exatamente. Gostei dele, depois eu vou lá ele ver. É muito lindo, ó. Aí já começa. Essa máquina de lavar aí, aqui ela tá como a gente pegou, mas aqui ela foi toda reformada, foi tirado ferrugem, lixado, foi toda pintadinha. E conseguimos. No dia que ela foi reformada, a gente publicou, ela saiu. Vendeu. O guarda-roupa de... Então, tudo aqui é material de reforma que a gente reforma. Você que está do outro lado, se tiver algum desapego de móveis, né, colchões, tudo que tiver, você pode... então vamos ver. Gente, tem muita gente participando com a gente ao vivo, né? Então, a gente vai mostrar para vocês agora. Coisa boa. Dá uma noite. Quem entende? Deixa eu olhar. Ai, é muito bom servir de inspiração, né, para as pessoas. Na Ellen, tem muitas pessoas. Forte abraço, minha amada, admirável irmã Sherliane e amiga Sandra Silva. Sucesso para vocês. Obrigada. Ai, diz que ela, Sherli, é uma fênix, uma mulher além da sua geração. Que coisa benção, né? Isso é muito importante, gente. Obrigada mesmo vocês que estão aí. Nossa, muita mensagem de carinho. Manda Obrigada, para os colegas, né, que estão aí também, replique, né, de novo aí. Vamos ver agora. Então, e aí a parte. Então, e aí, como uma coisa chama a outra, olha, começamos com vendas de móveis usados, depois já fretes, e agora a gente já está com reforma, né? Porque já colocou uma marcenaria lá dentro, olha essa foto da marcenaria. E a partir do momento que a gente começou a ter muitos móveis, eu comecei a ficar inquieta com aquilo. Nossa, mas enquanto esses móveis estão parados que não vendem, a gente já investiu alguma coisa, podiam produzir alguma coisa, né? E a minha irmã, a Shera, ela veio para cá e começou a trabalhar com faxina, com limpeza, né, com diárias e tal. E o sonho dela sempre foi ser cantora, né? E está investindo nessa qualificação. Então, enquanto isso, a maneira que ela tinha de conciliar com os cursos dela era fazendo essas diárias. E aí eu pensei, gente, a gente está com esses materiais aqui. Ela tinha alugado uma casa enorme, né? E depois ela se mudou e o contrato ainda estava em vigência. Eu disse, olha, a gente pega, a gente já está com o contrato em vigência mesmo, né? Se sair vai ter que pagar a multa. E já que a gente tem esses móveis, por que a gente reformava? Porque a casa também estava muito caidinha, né? A gente reformava isso aqui, colocava os móveis lá e ela cuidava da manutenção e tal. Bora meter a cara? Aí conversei com meu esposo, conversei com elas e olha, a importância de você ter pessoas ao seu lado que pense como você, que lhe incentive, que lhe impulsione, que compre suas ideias, porque eu já tive tempo, Sandra, que eu tinha muito mais condições de fazer, mas não tinha pessoas que dissessem, vai dar certo, vamos lá, vamos encarar. E quando eu vinha com a ideia, a proposta e mostrava, a pessoa frustrava e dizia, não dá, vai dar errado, não pode, ou fazia eu sentir vergonha daquilo, e aquele sonho ia murchando, eu ia deixando. E com eles, não. Eu digo assim, nós somos o trio maravilha, porque quando um inventa uma coisa, daí para rir ou para chorar, a gente abraça a ideia, bora fazer. As duas, três, e foi daí que surgiu a hospedaria Casa de Vó. Porque tu lembra daquela primeira foto que eu te mostrei, com meus filhos, um colchãozinho no chão? É essa casa? Hoje em dia eu vendo móveis. Então, quantas pessoas estão vindo de fora, às vezes, para tentar, né, uma nova vida, assim como eu, no mercado de trabalho? Anápolis é um dos polos industriais mais importantes do Brasil. A gente usa isso também como a nossa publicidade, para estudar também. E talvez esteja como eu estava naquela situação, né? Eu não tinha não tinha cama, não tinha nada. O que eu trouxe foi o colchão inflável e um ventilador. Então, e essa pessoa chegar aqui, saber que tem pessoas que vão acolher, que entende o que ela está passando, né? E lá na hospedaria inclui praticamente tudo. A única coisa que a gente ainda não serve é a alimentação. Mas tem um comércio lá perto que você compra, mas até o fogão, os utensílios, de menos, né? O importante é o lugar, fogão, o banheiro, gás, né? tudo é por nossa conta. Gás, internet, telefone, energia, nada. Você não compra, não paga absolutamente nada. Diária lá? Alugamos por diária. Alugamos por mensalidade também. Em quartos privativos, o valor é um pouquinho maior, porque o quarto é privativo, mas também não é um valor exorbitante. É sempre um valor que você pode pagar. A gente vê que é uma casa bem tradicional. Espaçosa demais.
Tem também maneiras de baratear mais a mensalidade ou a diária, que é em quartos compartilhados. As pessoas são selecionadas também, não é qualquer pessoa. Você põe quarto feminino, masculino, tudo organizado. Quando a gente não tem compartilhado feminino, a gente põe a moça num privativo, só para ela, para ter essa... Nunca. E sempre a gente está ali. Faz o cadastro do pessoal com documentação, a gente sempre está perguntando se está... Eles têm um contato. Sabe que você vai colocar lá exatamente. Dentro, né? E tem câmeras também por lá, tanto na entrada quanto na sala. A gente não põe assim nos ambientes privativos, mas na cozinha, né? Sempre a gente está monitorando também. Então, essas pessoas que chegam aqui com aquele coração esperançoso, né? E às vezes não tem nenhum parente para receber também. Saiba que hoje você pode... Talvez ir para o hospital acompanhar alguém. Por conta da nossa experiência, que apesar da gente não ter tantos móveis, mas teve alguém para nos receber, quem sabe, e graças a Deus a gente teve essa pessoa que nos recebeu, mas tem outras pessoas que não têm, que só vê que a gente tem um DAI aqui, né, que a oportunidade de emprego é muito boa, mas gente não sabe nem para que onde começar, exatamente, como se diz, e a gente faz esse transporte também, você que veio de qualquer outro estado, qualquer outra cidade e precisar da hospedaria Casa de Vó, ligue pra gente que a gente lhe busca na rodoviária e leva até a hospedaria. Essa ela fica na Avenida Casa de Vó. Ela fica na Avenida Goiás, no Jardim das Oliveiras. De sentido Fabril ali. Isso, no sentido Fabril. Depois já é exatamente. Ali. E assim, o nosso WhatsApp, né, fica o tempo todo disponível para a pessoa, é 629-8339-1937. Esse é um projeto muito lindo, que eu digo assim, esse sim é o nosso projeto que nasceu. Quem sabe você vai abrir outro em outro setor da cidade, né? Mais próximo da rodoviária, por exemplo. E vou falar assim que hoje não é algo que nos dá um fim lucrativo. Hoje a gente faz por amor mesmo. Amor, né? Mas a gente já está num patamar em que, graças a Deus, a gente não precisa mais tirar do nosso bolso. A própria hospedaria já se banca. A gente ainda não tem um valor de prolabore, a gente não tira assim um lucro que justifique a gente tá. Tem gente que ainda pergunta, gente, por que vocês ainda mantêm? Porque eu sei que é porque muita gente ainda não sabe que ela existe. Você consegue alguma coisa filantrópica pelos Nunca fui atrás. Você sabe aquela sensação que a gente tem? Nossa, mas quem vai querer comprar essa ideia? Quem que vai olhar para pessoas que uma ideia que é bom ter. Então, e nosso prefeito, quem sabe aí, né? A nossa primeira dama, Carla, né? Correia. Porque hoje quem sabe ela te ajuda um pouquinho em alguma coisa. Oh, meu Deus, quem dera. Porque olha, do fundo do meu coração, é na ponta do lápis hoje, tudo que a hospedaria que ela ganha é consumida nela mesmo, sabe? Até a questão de material de limpeza, porque com a gente põe papel e lençóis, assistência, as pessoas levam, vocês dão. Então, para mensalista, a gente disponibiliza a primeira semana, porque tem muita gente que vem mesmo sem ele nem beira, nem sem toalha não tem para enxugar. Isso, nessa primeira semana é o tempo que a pessoa tem para comprar, né, o seu próprio enxoval, mas travesseiro, tudo a gente dá. Eu falo assim, de lençol, toalha, coisas pessoais, exatamente. Mas depois, mesmo assim, a pessoa não quis lá comprar, eu gostei desse daqui, a gente aluga pelo valor de R$25, o kit todo, né? De R$25 é alugado. Que dá para usar a semana. Exatamente. E olha, lá tem máquina de lavar também, então a pessoa lava a própria roupa. É como se ela estivesse realmente na sua casa. Casa de vó. A casa de vó. E esse projeto ele só foi possível porque lá a Sena pôde financiar, os materiais da Sena pôde estar ali investido, e porque teve uma pessoa que acreditou também, que foi a Sharon, que disse, apesar de não poder investir financeiramente, mas eu tenho a minha mão de obra para entregar para essas pessoas. Isso. E vocês mobiliou tudo. E me fala, as beliches tá lá, pelo jeito. Tô vendo. Você viu? As beliches tá aí. Daquelas remanescentes, a gente ainda tem uma. Eu vi uma aqui, que tá lá. As beliches tá aí. E aquela a gente não vende. Aquela vai ficar fica lá. Aquilo lá. Tem coisas assim, né, que não. E que é pra gente entender, pra gente sempre valorizar. Sempre lembrar, sabe? E eu não vou te falar assim que hoje em dia estamos mil maravilhas, não, continuamos nesse processo de crescimento, isso aí mas de vida, acreditar, né? Que dias melhores virão. Como eu te falei, a gente já começou com reforma, daqui a pouco, quem sabe, a gente já produz nossos próprios móveis, né? Isso. Deixa eu ver aqui, ó. Gente, a gente tá também no Instagram do Nilberto Dantas, no meu, né, Sandra Silva. No YouTube também, no canal Voz do Povo, né, oficial. Pelo nosso rádio web. Rádio web, www.vozdopovoficial.com.br.
E vocês que saem do outro lado, faz favor, né? De clicar e compartilhar aí. Vamos ver aí como é que está. E outra coisa. Já que nós estamos falando aqui, eu também vendi isso que você estava vendendo. Móveis usados, móveis que não eram usados de preços bem inferiores, lá em Planalmira. Um abraço pessoal de Planalmira. Ai, que Vendi honra. muito, gente. 2017, 2018, eu vendia lá também numa salinha móveis usados. Comprava uma televisão lá, aquela cabeção que a gente fala, por R$50, vendia por 70, alguma coisa assim. E fui vendendo lote na Planalmira, que a gente vende lote lá. Eu sou herdeira da Planalmira. Então, a gente vende lote em Planalmira. E você me fez lembrar, lá atrás também, há uns 9, 10 anos atrás, que eu fiz isso também. E vendia para as pessoas. Eu vendia puff. Hoje, algumas pessoas têm puff em casa, outros não. Eu vendia puff de R$19, era o preço de tomar um lanche da tarde. E vendia para aquelas pessoas que passavam ali, era cobertor, toalha, roupas usadas. Eu vendia tudo lá em Planalmira. E não tenho vergonha de dizer, é a coisa melhor, porque tem gente que chega lá com R$20 e queria comprar alguma coisa para ele ter, porque ele não tinha. E tem pessoas jogando no lixo. Então, comece agora, gente, a valorizar. Porque lixo não é qualquer lugar para se jogar. Aonde você vai jogar seu lixo? Então, vamos reciclar. A importância do reciclado é muito importante. Se você tem um objeto na sua casa que você não valoriza mais, enjoou, não quer mais, procura-se a entregar para uma pessoa que vai valorizar, vai modificar, vai mudar de cor e vai vender para outro que está interessado, que nunca teve. Fizemos muitas coletas nesse sentido também. Olha, eu quero tirar daqui. Você não vem buscar só para eu tirar daqui? E a gente buscava, assim, reformava, sabe? E aí, reformava, publicava. Às vezes ficava um tempão, um dia lá na frente, a gente precisando muito de dinheiro, aquela coisa saía. Eu falava, oh, meu Deus, que bênção. Sempre vem no momento certo, né? E essa conscientização do reuso, ela é muito importante, porque hoje em dia, com a facilidade que a gente tem de comprar as coisas, né? Acaba que, como eu falei no início, a gente às vezes acaba entulhando até dentro da nossa própria casa e comprando assim, porque tem que comprar novo e mais novo. Mas às vezes aquilo que você já tem em casa também, você pode, né? Tem reformar. Pessoas que querem um objeto que você tem na sua casa, talvez você não está usando mais. Exatamente. Você está enjoada de ver ela no seu canto aí. Mas tem pessoas que queiram. Ou se você colocar na sua porta, mas talvez a pessoa que quer aquele objeto, ele não vai buscar porque ele não tem condições de transportar esse objeto. Porque talvez o objeto saia mais barato do que o transporte, o próprio fica frete. Mais caro do que a peça que está lá naquele lugar. É verdade. Aí vem sol, vem chuva, você jogou fora. Verdade. E aí vai para onde? Vai para o fogo, né? O pessoal coloca fogo ou vai para o entulho para juntar dengue. Então, vamos. E queria falar também, assim, especificamente para as mulheres, né? Porque, como eu falei, todo esse processo que eu vivenciei, meus filhos eram pequenos. Eu não tinha com quem deixar também. Muitas vezes eu levava todos eles dentro do carro, como eu falei, queria muito maior por isso, inclusive meu sobrinho, levava para a loja e lá eu pintava, alguém me ajudava no rodapé. Quando não, eles só ficavam lá sentados, que eu vi que estavam cansados, deitadinhos lá, e enquanto isso a gente ia trabalhando, mas não deixava de produzir. Então, por mais que você não tenha, né, condições de sair para trabalhar, mas na sua própria casa mesmo, hoje em dia, né? Olha, a gente tem o da Múltiplos Cursos, que oferece cursos online, né? Inclusive faz parceria, né, que pessoas podem vender aqueles cursos, ganham comissão também. Então tem muita coisa que a gente pode fazer dentro de casa, e isso foi uma bênção na minha vida, cuidando da família, né? Exato. Enquanto meu esposo estava fazendo os fretes, que tinha que ir para a rua mesmo, às vezes eu ficava em casa, porque tinha que fazer a comida, levar a criança para a escola, essas coisas, mas mesmo assim estava trabalhando, porque eu ficava na publicação, ficava falando com os clientes, ficava já agendando entrega para quando ele chegasse, já pegar os móveis e entregar. Fazer. Gente, essa é uma história da Sharon, foi uma história muito importante. E eu vou falar a verdade para vocês. É uma história da gente se guardar e começar a observar a sua própria família, o seu lar. Comece a observar o que você está fazendo em sua casa. Talvez você está aí, eu não posso dar uma depressão, não dá? Isso. Então, comece a observar sobre esse assunto que você vai ver com carinho, ouvir com carinho, e observe essa menina, o que ela falou aqui pra gente. Cada detalhe faz a diferença. Então, você que está do outro lado, comece a orar, pedir a Deus, para te Deus dar sabedoria, te dar boa luz para você
conseguir o que você quer. Porque carro parado não pega frete. Então, isso aí verdade. é verdade. Carro parado não pega frete. Igual o caso dela, o marido dela. Carretinha lá pegando sol e chuva, tava não lá. pegava Talvez frete. você tenha alguma coisa na sua casa aí que pode fazer a diferença na sua vida. Verdade. Tá bom? E eu aqui, como presidente do PL de Anápolis, estou aqui, PL Mulher de Anápolis, estou aqui para te entregar o nosso broxinho do PL, tá? E também te pedir, quando a gente for fazer algum evento, te pedir voluntariamente para você nos ajudar e nos trazer essa alegria, e nos trazer essa sabedoria que você trouxe para a gente hoje aqui. Pode contar e contar comigo. com você nas suas colaboração em poder nos ajudar em alguma coisa que a gente precisar. E se eu tiver com a pessoa que estiver precisando com urgência, eu vou atrás de você para nos ajudar. Vai ser um prazer, uma honra. O nosso propósito aqui na Terra é sempre fazer a diferença na vida das pessoas. Né? E o que tanto a Sena Fretes quanto a Hospedaria Casa de Vó e a gente como indivíduo mesmo puder ajudar e para trazer até uma mensagem, às vezes a pessoa que está precisando uma palavra de encorajamento, um exemplo para dar também, né? E dizer, olha, se eu conseguir, você também consegue. Pode Deus contar deu conosco. Oportunidade para nós todos, né? Obrigada. E eu vou lá tomar um café com você lá na hospedaria da vovó, que eu interessei de lá. Eu vou lá na sua loja conhecer, que eu sei que tem móveis rústicos lá. Não é? Gente, o mais, eu agradeço vocês. Nós estendemos mais um pouquinho a nossa conversa, porque você sabe, quando duas mulheres estão juntas, conversando e falando de família, falando de coisas boas e buscando aquelas coisas que já aconteceram lá atrás, que a gente nunca deve esquecer de falar para os nossos filhos o que a gente passou, o que a gente teve, o que a gente sofreu, para que nossos filhos valorizem o que a gente passou, porque nada vem de graça, tá? Então, que Deus abençoe cada um de nós, que você seja aí abençoada nessa tarde e que tenha um bom final de semana. E venha conversar com Sandra Silva, deixa aí o seu like, vem pra cá, deixa seu coraçãozinho aí.